Olá, amigos da história, estou de volta. Imagina você sendo uma pessoa famosa, acordar pela manhã, se dirigir a uma banca de jornal ou nos dias de hoje está estampado em todas as redes sociais que você está em um hospital em estado gravíssimo pelo fato de estar com uma cenoura entalada no ânus. Parece coisa de cinema, mas isto aconteceu e quase acabou com a carreira do ator Mário Gomes. É este o vídeo de hoje, a verdadeira história da cenoura. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Mário Gomes nasceu no dia 11 de dezembro de 1952, no Rio de Janeiro. Mário foi um dos atores mais famosos nas décadas então de 70 e 80, sendo um dos galãs que encantou a televisão brasileira. Mário destacou-se principalmente nas novelas Gabriela, Duas Vidas, Jogo da Vida, Sol de Verão, Guerra do Sexo, Vereda Tropical, Perigosas Peruas e outras. Além de ator, Mário também é compositor e cantor. Destacaram-se em seu repertório as canções Rei dos Trópicos, O Dono da Bola, esta última tema então de seu personagem em Vereda Tropical. Em entrevista, o ator declarou ter 4 discos e que só teria parado de cantar por não conseguir uma gravadora. Em 1985, ele então formou uma banda chamada Mário Gomes e os Supernomes. Mas e o caso da cenoura? Vamos entender. No ano de 1977, não tinha para ninguém. Mário Gomes era o cara, bonito, famoso e galã da TV Globo. Mário também nesta época estava prestes a se lançar como cantor. Foi então que aconteceu o caso da cenoura, o qual quase acabou com sua carreira artística. Mário então foi taxado como gay na época. Vale lembrar que na época ser gay era algo não aceito pela sociedade. Ser gay era ridículo e os gays então sofriam muita discriminação na época. Enfim, o cabra tinha que ser macho ou então fingir que era cabra macho. Segundo Mário Gomes, em uma entrevista então ao podcast Cara a Tapa, ele confirmou que a informação foi espalhada pelo produtor Carlos Imperial e pelo diretor Daniel Filho, que queriam então manchar a imagem de Mário Gomes após o ator então viver um caso com a esposa então de Daniel Filho, Beth Faria. Vamos entender melhor. Carlos Imperial foi um produtor, cineasta, compositor muito influente. Imperial tinha o poder de construir e também de destruir um artista. Segundo Mário Gomes, ele então saiu com a filha de Carlos Imperial. E Carlos Imperial então se irritou com isto. Já Daniel Filho se irritou com Mário Gomes porque, é claro, ele saiu com Beth Faria, que na época estava então com Daniel Filho. Mário afirmou então que esse não foi o único boato que a dupla espalhou sobre sua vida. Segundo o ator, eles também inventaram que ele havia caído da ponte Rio-Niterói e divulgaram também informações falsas sobre o seu pai. O ator diz então que a princípio só se incomodou com as mentiras sobre seu pai, que a dupla então inventou uma notícia alegando que o pai de Mário Gomes era mula, transportava drogas. Carlos Imperial estava com tanta raiva de Mário Gomes que na época também ele relançou um filme que não tinha feito sucesso antes. Um filme o qual Mário Gomes havia então participado. Mas desta vez Carlos Imperial lançou o filme com outro título, O Sexo das Bonecas. E colocou então a foto de Mário Gomes com uma peruca loura, distorcendo a imagem do ator que no filme atuou como um garanhão. Mário Gomes então entrou com uma ação na justiça e obrigou o Imperial
a retirar o cartaz, mas o filme foi exibido. No entanto, o boato da cenoura quase acabou com a carreira do ator. Na época, Mário tinha apenas 25 anos, isto no ano de 1977, e ele era o galã da novela que estava no ar. Mário então contou que certo dia de manhã ele foi em uma padaria, na época tomar um café. De repente alguém lhe perguntou: "E aí, Mário, você está melhor?" Mário então respondeu: "Eu não estava doente." O balconista então da padaria falou para Mário: "Está em todos os jornais que você estava internado com uma cenoura entalada no ânus." Mário então se dirigiu a uma banca de jornal e lá estava então a notícia, o fake news da época. Mário então relatou: "Eu fui ver e ri. Achei engraçado que eu tinha dado entrada na maternidade Fernando de Magalhães entalado com uma cenoura no ânus. Eu achei aquilo esquisito. Foi uma colocação jocosa, óbvio, uma brincadeira de péssimo gosto, mas uma brincadeira que quase acabou com a minha carreira artística." Após a notícia ser espalhada no Rio de Janeiro e no Brasil afora, Mário então ficou apreensivo com os ataques que passou a receber. "Quebraram a antena do meu carro, arranharam o carro, xingavam quando eu passava na rua, as pessoas ficaram indignadas." Mário então relatou: "Na época não podia ser gay. Se fosse hoje, eu ganhava o papel principal em uma novela." Mário Gomes afirmou então que Carlos Imperial e Daniel Filho armaram tudo para acabar com a sua carreira. Carlos Imperial, então, teria ficado bravo pelo fato de Mário ter saído com sua filha. E Daniel Filho ficou bravo porque o ator, então, saiu com Beth Faria, já que Beth Faria, nesta época, estava com Daniel. Esta foi a verdadeira história da cenoura. Mário conta que então perdeu muitos trabalhos na TV porque na época também Daniel então era o diretor-geral das novelas. Passado alguns meses, todos descobriram que a notícia era falsa. No entanto, acabou atrapalhando um pouco a carreira de Mário Gomes, já que na época ele também estava prestes a ser lançado como cantor. Já na década de 80, Mário Gomes voltou a interpretar seus personagens que o consagraram, o eterno galã. Este foi o vídeo de hoje. E se fosse com você, o que você faria? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Até o próximo vídeo, obrigado pela companhia, eu voltarei!